Bem-vindos ao novo podcast de Conversas sobre Rodas, o primeiro podcast sobre transportes de mercadorias em Portugal. Ouça as opiniões que contam sobre o setor que transporta a economia e fica a par dos assuntos quentes da atualidade e das tendências do futuro. O podcast Conversas sobre Rodas tem o patrocínio do software de gestão de transportes Atrans e da revista Pesado em Mercadorias. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Conversa sobre Rodas, sendo o mote da nossa conversa é inovação e tecnologia no transporte, um peso ou uma prioridade. Como convidado à nossa conversa trazemos o Frederico Mendes. Bem-vindo, meu caro, ao nosso podcast. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Frederico é fundador e administrador da Frederico Mendes e Associados. É uma empresa que presta serviços de consultoria, que trabalha com empresas e empresários nos setores intensivos em conhecimento e tecnologia, de forma a maximizar o retorno do investimento em inovação, internacionalização, investigação e desenvolvimento tecnológico. E nos últimos 10 anos, Frederico tem trabalhado numa ampla gama de indústrias, desde empresas de tecnologia e investigação intensiva, a bens de consumo e materiais de construção de rápida movimentação, e não menos importante, tem tido uma estreita relação com o setor dos transportes. O Frederico sempre teve um gosto especial pelo mundo empresarial, é licenciado pela Universidade de Aveiro em Engenharia e em Gestão e Engenharia Industrial, e tem demonstrado também interesse na gestão da inovação, empreendedorismo, financiamento, da investigação, inovação e também marketing da tecnologia e inovação. Frederico, passada aqui esta apresentação, não sei se me esqueci de alguma coisa, mas sente à vontade para completar. Não, até me lembraste de coisas que eu não me lembrava. Portanto, obrigado, Bruno. Vamos então partir para as questões. Que opinião tem sobre a evolução tecnológica no setor de transportes e que impacto direto tem nas empresas? E comparativamente a outros setores da economia, nomeadamente à indústria, por exemplo, 4.0, creio que esta evolução tem sido no mesmo ritmo, o setor dos transportes, comparativamente aos outros setores? Bruno, eu acho que é uma excelente questão. Eu não distinguia Indústria 4.0 do movimento que é possível ter no âmbito da logística e dos transportes. Se quiseres, até podemos chamar Logística 4.0. Mas aquilo que comumente se chama de Indústria 4.0 é a aplicação de avanços tecnológicos em várias áreas, desde as tecnologias de informação, à sensorização, à forma como se trabalham os dados e as redes, a setores empresariais, tornando-os mais inteligentes e percebendo que o futuro é de quem utilizar melhor esta inteligência em seu partido. Eu não distinguiria quer os avanços, quer as aplicações que podem ser feitas naquilo que no momento se julga muitas vezes ser a indústria transformadora, que elas estão mais na indústria transformadora do que estão noutros setores, porque elas podem e devem ser aplicadas também ao setor da logística e dos transportes. Portanto, vamos aqui a uns exemplos. Uma das componentes muito em voga que nós temos naquilo que tu chamaste de indústria 4.0 é os analytics, é o mastigar os dados. Como é que eu, com o conjunto de dados que já tenho, que é possível ter, como é que eu os interpreto e tomo decisões que me podem conferir alguma vantagem competitiva? Eu sei que tu consegues encontrar aplicações para isto na indústria da logística e dos transportes, ou seja, não é diferente de uma indústria transformadora a capacidade em recolher dados, tratar e trabalhar dados e tomar decisões com base nisso. Aquilo que eu acho, Bruno, é que no limite isto ainda é mais relevante na indústria da logística e dos transportes do que noutros setores empresariais. Dou-te um exemplo. Eu acho que os nossos ouvintes vão perceber. Assumindo que eu compro uma viatura ao mesmo preço do que os meus concorrentes, assumindo que eu pago o gasóleo ao mesmo preço dos meus concorrentes e assumindo que eu não pago menos pelos meus colaboradores do que os meus concorrentes, onde é que estão as minhas fontes de vantagem competitiva? As minhas fontes de vantagem competitiva estão em dois níveis. Eu vou dizer, estão no nível da desvantagem competitiva. Se eu não mantiver um nível de atualização tecnológica que me faça ficar para trás, ou seja, um exemplo, se eu não
começar a comprar viaturas com um modelo de motor que agora é o standard, eu vou ficar para trás, porque eles me consomem mais, têm mais emissões de carbono, porque um conjunto de coisas. Portanto, há um primeiro nível de investimentos que é como é que eu não perco o comboio. Acho que ninguém pensa em poder ficar para trás. Portanto, esse é o dado, esse é o adquirido. Agora, a vantagem vem competitiva, vem no que eu faço acima disso. O que eu faço acima disso é de que forma é que eu utilizo melhor. Estou a focar-me apenas aqui no Analytics, não é? Na capacidade que eu tenho de interpretar dados para poder tomar decisões. Muitas vezes para saber se estou a ganhar ou a perder dinheiro. Isto não é de gut feeling, isto não é de eu acho que. Não é? Se eu... Ter dados factuais. Dados factuais. A minha vantagem vem competitiva, vem da capacidade que eu tenho de poder extrair inteligência e informação adicional que o meu concorrente ainda não está a ter, porque de resto os fatores críticos de competitividade são comuns e dados a toda a indústria. E, pronto, só para terminar a resposta a esta primeira questão, a indústria dos transportes é aquilo que os economistas chamam de concorrência perfeita, em que praticamente não há barreiras à entrada. Praticamente não existem barreiras à entrada. Qualquer pessoa pode, com um bocadinho de esforço, entrar no mercado. E depois, como é um mercado que não tem barreiras à entrada, há um esmagamento dos preços e das margens. A forma que eu tenho de poder fazer um melhor preço ou ter mais rentabilidade só vem de uma coisa, que é da minha capacidade de integrar tecnologia, e agora até vou alargar que não precisa ser só ao nível dos dados, não é? No sentido de me dar vantagens que os meus concorrentes não têm. Eu não queria ser chato, mas esta parece-me ser a grande fonte de vantagem competitiva. Há uma outra que não é trazida para aqui, que é a capacidade de relacionamento com a minha base instalada de clientes e do mercado, que são as relações históricas que eu tenho. Mas isso não é suscetível de ser fator de investimento científico e tecnológico. Estas questões são. Como convidado à nossa conversa trazemos o Dr. Paulo Oliveira, manager da TC Lafões Transportes e Serviços, com uma experiência no setor dos transportes vasta, de mais de 25 anos. Dr. Paulo Oliveira, muito obrigado pela sua disponibilidade em ter aceito o nosso convite para falarmos aqui um pouco. Muito obrigado. Dr. Paulo, não sei se quer se apresentar, se também a TC Lafões, dar aqui um bocadinho de contexto desta experiência vasta que tem aqui no mercado português. Trabalhamos na carga geral e basicamente fazemos desde há 55 anos que trabalhamos a nível europeu, a nível ibérico, carga geral, carga containerizada, fazemos transporte de vidro e basicamente é isso. Muito bom, muito obrigado pela sua apresentação, Dr. Paulo. Eu gostaria então de lhe fazer três questões, nomeadamente nesta temática, na inovação e da tecnologia no setor dos transportes. Em que estágio na evolução tecnológica o Dr. Paulo considera que o setor dos transportes em Portugal se encontra no presente? E também, aqui uma pergunta provocatória, comparativamente à Espanha, qual é a sua percepção deste estágio? Eu penso que atualmente a nível tecnológico podemos distinguir os veículos, basicamente hoje estão todos conectados, temos o que se pode chamar toda a informação hoje sobre os veículos, sobre as suas localizações, sobre os tempos de condução. Hoje temos muita informação sobre o veículo. Temos muita informação e tecnologicamente acho que estamos bastante a nível das plataformas. As empresas hoje estão razoavelmente têm muita informação acerca do transporte e acerca dos veículos. Espanha, hoje acho que estão já um bocadinho mais avançados porque já começam a estar conectados também com os carregadores, com as entidades oficiais, e isso acho que é uma matéria que ainda estamos um bocadinho atrasados. Tomando mote desta questão, levando já uma segunda que vem no seguimento, que é, neste caso, em que estágio desta que está a evolução tecnológica no setor de transporte em Portugal, ou seja,
pelo conhecimento que tens do mercado e esta estreita relação que tens ao longo dos anos com o mercado dos transportes, como é que consideras em que estágio é que está esta evolução tecnológica? E eu estava a ver o que é que ia responder, se ia responder politicamente, se ia ser politicamente correto, ou se ia responder da forma como muitas vezes me convidam para estes podcasts e aulas que estou na faculdade para responder, que é: o estado de maturidade é invariavelmente baixo. E aqui podemos perguntar, e noutros setores da indústria ele é também invariavelmente baixo? A resposta é: estranhamente ele é superior. Aqui é que eu acho que existe uma diferença. Não é propriamente no potencial ou nas tecnologias que estão disponíveis. Acho que noutras indústrias, por algum motivo até estão mais expostas à concorrência internacional, as empresas são obrigadas a ter um nível de maturidade tecnológica superior. No caso português, por um lado, dada a multiplicidade de operadores que existem e muitas vezes de não haver uma estrutura de recursos humanos que permita capitalizar devidamente tecnologia, o nível de maturidade é relativamente baixo. Eu não sei se vocês têm ideia, mas a empresa média em Portugal tem estilo 8 funcionários. A empresa de transporte rodoviário média em Portugal tem 8 funcionários. Sendo que 6 são motoristas. Não só a questão da escala, como também a questão da estrutura organizacional clássica faz com que não haja uma estrutura intermédia que é necessária para capitalizar os benefícios da tecnologia. Portanto, a resposta à tua pergunta é: eu acho que nós estamos num grau de maturidade relativamente baixo. O que visto numa lógica de copo meio cheio é fantástico, porque existe muito caminho para fazer, está bem? Ou seja, nós não estamos de todo num nível de maturidade em que, meus senhores, a partir de agora isto há muito pouca coisa que possa ser feita. Há indústrias em que é assim, há indústrias com quem nós trabalhamos, em que os 2 ou 3 grandes players estão ao mesmo nível de maturidade e dificilmente conseguem fugir muito um do outro. Aqui não, aqui há literalmente tudo para fazer. É preciso também que haja, para além de vontade, assumindo que há vontade, que é o primeiro passo, precisa de haver uma estrutura de recursos humanos capaz de se comprometer, com os processos de implementação e 2, com os processos de gestão que as tecnologias exigem. Portanto, a resposta à tua pergunta é: eu acho que há um bom caminho a fazer. Sim, faz sentido. E também, pegando aqui numa coisa que estava a falar sobre a estrutura média de colaboradores que as empresas em Portugal têm, comparativamente, por exemplo, aqui ao lado, aqui a Espanha, que certamente as empresas têm uma estrutura maior, trava-se aqui um belo desafio, mas também existem oportunidades. O mercado espanhol é 5 vezes maior. O mercado espanhol do transporte rodoviário de mercadorias é 5 a 6 vezes maior. E o 5 a 6 vezes maior, se nós achamos que em Portugal já temos pressão competitiva, em Espanha, com o mercado 5 a 6 vezes maior, a pressão competitiva é muito superior. E como tal, obriga a que as empresas também sejam mais desafiadas a evoluir. Obviamente, o transporte rodoviário de mercadorias tem uma grande questão, que é da localização geográfica do operador e dos seus clientes e dos seus pontos de carga e descarga, obviamente. Mas, normalizando esse fator, a pressão competitiva do lado de lá é muito superior. E nós sentimos que em Espanha a adoção mesmo de tecnologias elementares, muitas vezes estamos a falar ao nível de tecnologias elementares, nós estamos a falar, como eu falava há bocado, dos analytics ou dos blockchains até que a DHL, por exemplo, já utiliza nos documentos de despesa e nos documentos de transporte. Eu já não estou nesse nível, estou a falar de tecnologias básicas. A pressão que existe no mercado mais competitivo é superior. Portanto, por isso é que eu acho que as empresas portuguesas que decidirem aceitar o desafio quanto antes estão a ganhar uma coisa fantástica que se chama curva de experiência e aprendizagem, que é outra coisa que muitas vezes, e aqui para terminar, que as empresas não têm ideia, que é: as coisas ficam piores antes de ficarem melhores. E existe, nós nos projetos de investimento temos o conceito de payback, que é: eu vou ter que fazer investimento, e investimento eu não estou a falar em dinheiro, eu vou ter que comprometer recursos e eu vou ter que sentir disrupções no meu negócio, mas isso chama-se investimento, para eu depois poder capitalizar. E que seja claro, toda a gente vai ter que o fazer, só que quanto mais tarde nós o fizermos, em maior desvantagem vamos estar. Ou seja, se eu começar agora o meu processo, assumindo que estou a começar agora o meu processo,
e assumindo que o time frame médio para as coisas entrarem em velocidade cruzeiro para a implementação de qualquer tecnologia que seja são 2 anos, um concorrente meu que só começa daqui a 1 ano, eu ganho 1 ano de vantagem, e 1 ano de vantagem é o suficiente para eu lhe ganhar cota e para eu acelerar com a cota que ganho o meu capital de experiência. Portanto, a questão do timing é fundamental também na questão das inovações. Também no sentido oposto, ou seja, um desafio de uma empresa que no presente e no futuro que não evolui tecnologicamente ou que desenvolve de uma forma mais lenta a nível tecnológico, de certeza que apresenta aqui grandes desafios. Sim. No futuro próximo. Sim. Bruno, só para concluir este ponto, só para nós termos ideia, o próprio conceito de ter um ERP estilo multifuncional e com modo específico de operação é dado na indústria automóvel por 40 anos. Há 40 anos que não é possível imaginar uma empresa que não tenha um ERP com modos multifuncionais. O setor do transporte rodoviário de mercadorias, até isto que é dado e adquirido há 40 anos noutras indústrias, não é completamente dado e adquirido aqui. Que desafios e oportunidades as empresas nacionais encontram quando abraçam a evolução tecnológica de forma transversal a toda a organização? Ou seja, esta questão tem mais a ver com, lá está, os desafios e oportunidades, tanto a parte da gestão abraçar esta mesma metodologia de transformação digital e inovação da tecnologia, mas também evangelizar, por assim dizer, a toda a organização. Que desafios é que os empresários hoje em dia encontram? Eu penso que hoje em dia os grandes desafios são aproveitar a grande quantidade de dados que hoje uma empresa dispõe para fazer uma análise que seja, que consiga tirar o maior proveito sobre a quantidade de dados que a empresa tem, nomeadamente a nível de otimização de rotas e a partilha desses dados hoje com os parceiros do negócio, com os clientes, em que podemos otimizar os transportes, as rotas, os horários, e eu acho que hoje os grandes desafios são realmente conectar os parceiros e não só as empresas, é estarmos todos nós conectados de forma a que a informação seja partilhada por todos os parceiros. Isso é uma coisa que, por exemplo, está-se a assistir a coisas engraçadas a nível europeu e que acho que Portugal deveria entrar nesse caminho, porque consegue-se otimizar e ter ganhos substanciais no negócio. Pode ser que a evolução do blockchain possa resolver estes desafios do hoje em dia. Passa um bocadinho também por aí, por essas plataformas que fazem com que a informação hoje seja partilhada. No sentido oposto, meu caro, que desafios apresentam as empresas que não evoluem tecnologicamente ou que desenvolvem mais lentamente a nível tecnológico do que outras? Isto é, não só em Portugal, mas também, como nós sabemos, estamos aqui ao lado de Espanha, nós diariamente vemos transportes espanhóis, como também em Espanha existem transportes portugueses, mas que desafios é que apresentam essas empresas que têm ainda uma certa resistência na evolução tecnológica? As empresas que ficarem para trás na revolução tecnológica inevitavelmente nunca conseguirão ganhar escala e ficarão sempre a nível da dimensão, conseguirão sobreviver, mas a nível da dimensão nunca conseguirão crescer de forma a ser empresas relevantes no transporte ibérico, na minha opinião. Sim, e também ganhar outra estrutura para condições nacionais, clientes, etc. As organizações cada vez são mais complexas e cada vez mais necessitam de plataformas tecnológicas que ajudem a organização. Não é uma condição necessária, mas não é suficiente. A própria organização é mais importante do que a tecnologia. A tecnologia é só uma ferramenta que nos irá permitir que a nossa organização seja muito mais eficiente. Concordo com ele. Não só a tecnologia, mas quem manuseia essa tecnologia, ou seja, recursos humanos
que manuseiem essa tecnologia, que saibam utilizar e tirar o máximo proveito dessa tecnologia. Obviamente. A tecnologia por si não resolve nada. O que resolve são as pessoas, e a tecnologia é só uma ferramenta que as pessoas devem utilizar para melhorar as suas organizações. Dr. Paulo, agradeço-lhe muito a sua disponibilidade, também a sua disponibilidade e também esta, penso que seja a estreia num podcast. Seguramente. Agradeço-lhe muito a sua presença, foi muito valiosa com estes insights. Eu aqui agradeço o convite. A gente tem muita experiência no mercado e esperemos ver-nos noutras ocasiões, noutras oportunidades. Está bem, Dr. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Para terminar, meu caro, no passado dia 11 foi entregue a proposta de Orçamento de Estado para 2023. Eu sei que isto é um tema um pouco porque dá-nos aqui para 2 horas de conversa e certamente que isto também ainda vai à votação, etc. Mas relacionado ao setor dos transportes, queres falar um pouco sobre as propostas de relevo que foram apresentadas e também os respectivos impactos, logicamente, que tem no setor? Sim, eu preferia não comentar questões específicas da área da fiscalidade porque eu não sou fiscalista. Aquilo que eu posso evidenciar é o seguinte: do ponto de vista do investimento, do apoio ao investimento, do ponto de vista do apoio à manutenção e criação de postos de trabalho e do ponto de vista à revitalização empresarial. Quando eu falo em revitalização empresarial, falo em como é que nós ajudamos as empresas a comporem as suas estruturas de balanços, os seus níveis de capitais próprios. O que eu vou dizer quase que vai parecer propaganda, mas não é. Nós temos um dos melhores regimes de benefícios e incentivos fiscais que existem. Eu não estou a discutir que nós temos a melhor moldura fiscal e de impostos que temos. Não, estou a dizer que nós temos dos regimes mais generosos que existem. Bem? Dou-te um exemplo. Nós temos um sistema de incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento, às empresas que querem desenvolver projetos inovadores sobre aquelas tecnologias que falávamos há bocado, por exemplo, das análises de dados, dos planeamentos, que pode ir a 82,5% do valor investido. 82,5% do valor investido. Ou seja, se eu vou fazer um investimento que, se devidamente ponderado, me vai ser viável, me vai ser rentável, ok? Eu ainda tenho um apoio de 82,5% para o fazer. Esta questão de dizer que temos um dos sistemas mais generosos que existe, não sou eu que o digo, é a OCDE que o diz. A OCDE, todos os anos, publica um relatóriozinho em que avalia os instrumentos de apoio fiscal às empresas em matéria de inovação, investigação e desenvolvimento. E Portugal está sempre no top 3. Nós temos um sistema verdadeiramente generoso e é aplicável ao setor dos transportes, porque muitos dos incentivos financeiros não são aplicáveis ao setor dos transportes. Esta medida que falei, por exemplo, é aplicável ao setor dos transportes e permite, por exemplo, contratar serviços de apoio tecnológico com um apoio que pode ter um desconto de 82,5%. Isto não existe em mais lado nenhum, portanto... Não é só desafios à nossa frente, há muitas oportunidades também. Existem muitas oportunidades. Eu sou um happy-go-lucky, ou seja, eu tendo a ver o mundo numa perspectiva, pela terceira vez, de copo meio cheio. Mas é mesmo, porque aí é que estão as oportunidades. Não estou a dizer que o caminho é fácil, se fosse fácil todos o fazíamos. O que eu estou a dizer é que os estímulos que existem para o fazermos são consideráveis e são assinaláveis. E a esse respeito, Bruno, para terminar, eu prefiro estar em Portugal do que estar em Espanha. Porque a Espanha não tem isso, não tem isto com essa intensidade. Portanto, é bom estar em Portugal, bem nesta altura, sobretudo para quem quiser fazer coisas. Muito obrigado, Federico, pelas suas ideias, pelos seus insights, são sempre muito importantes para todos os ouvintes. Terminamos mais um podcast do Conversa sobre Rodas. Façam seguir no Spotify e cá vos esperemos no próximo episódio. Muito obrigado.